Olha o que diz: estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde as águas são mais profundas e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas sob esta palavra, ou essa tradução também acrescenta, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescados. Amém? Irmãos, talvez o que eu vá falar aqui hoje é coisa que vocês já ouviram. Talvez o que eu vá pregar aqui hoje seja algo que você já ouviu outros ministrarem, até porque sempre tem o costume, que quando a gente pegamos esses textos bem, já muito conhecido e muito fácil, não fácil de se pregar, irmãos, porém, pela a facilidade de compreensão desse texto, você não precisa ser um teólogo profundo, você não precisa ser um teólogo acadêmico para poder compreender esse texto, porque esse texto ele não demonstra aquelas variações teológicas, que você tem que quebrar o pensamento, raciocinar para entender o que está acontecendo. Nós vemos acontecer aqui um milagre, uma maravilha que Jesus opera após pregar o evangelho, dentro desse contexto. Chegou ali na praia, no lago, não é uma praia como o oceano como nós conhecemos, mas era a praia de um lago, de um grande lago, e que estavam ali Pedro, Tiago, João, André, pescando junto com seus pais. Eu acho engraçado que quando o texto termina, diz que eles abandonaram tudo, e seguiram a Jesus. Lá em Mateus diz que quando Jesus chega ali, eles estavam lavando as redes. E Jesus chamou também eles para que os seguisse. E eles largaram tudo, o seu pai, e deixaram tudo para seguir Jesus. Então assim, havia toda uma experiência anterior. Então quando Jesus chega ali na praia, Pedro, João, Tiago, André, conheciam já Jesus, já sabiam quem era Jesus. Então quando Jesus pede a eles o barco emprestado, eles sabiam que Jesus era o mestre, e que estava pregando o evangelho. Eles admiravam Jesus, mas não conheciam Jesus tão profundamente depois, quando eles passam a ser discipulados, se tornam discípulos para caminhar juntamente com Jesus. Então, eles largam tudo ali e seguem a Jesus, porque Jesus fez um chamado para eles: vocês não serão mais pescadores aí de peixes, não, vocês não vão pescar mais peixe. A partir de agora, de hoje em diante, vocês serão pescadores de homens. Então esse texto aqui que eu estou falando, todas essas verdades, está dentro desse contexto aqui, da pesca maravilhosa. E eu sei que a aplicação, às vezes, que as pessoas colocam isso dentro de uma
de uma questão da vida cristã, da vida pessoal, de forma profética, nós podemos declarar que nós um dia teremos também, assim como os discípulos, uma pesca maravilhosa, um resultado maravilhoso na nossa vida. Nós compreendemos assim muitas das vezes, quando nos é pregado desta forma, ou nos é pregado esse texto, e nós entendemos dessa forma, que Deus também, em dado momento da nossa vida, nós teremos um resultado maravilhoso para nós, em alguma área que nós lutamos, batalhamos, estamos correndo atrás, estamos ali tentando, não é, nos tempos mais difíceis da vida, como uma madrugada, uma noite, como eles estavam pescando. Então a primeira parte desse texto, irmãos, é isso que acontece. Nós temos ali homens experientes pescando, homens que têm a capacidade de lançarem as redes, de saberem realmente aonde os peixes estão, homens que conhecem o lago, que conhecem o mar, que conhecem a vida marítima, principalmente Pedro, né, um homem experiente na pesca, juntamente com seus companheiros que ali estavam. Eram homens que eram capacitados. Eu sei que possa parecer para alguns aqui, talvez, que seja simples pescar. Mas não é tão simples assim. Eu creio que talvez um pouco de prática, talvez você possa se tornar um exímio pescador. Alguns irmãos aqui talvez possa ir, talvez aqui em algum lugar de pesca, né? Como é que chama? Os pesqueiros, né? E pescar. Possa ser. Né? E você vai lá, compra o anzol, a vara, não é, de pescar, compra lá as iscas, e fica ali, às vezes não pega nada, fica um tempão. Tem gente que não pega peixe, porém tem o prazer só de estar ali pescando, não é? Para poder refrigerar um pouco a alma, não é? Descansar um pouco a mente. E nós usamos essa expressão, né? Se está estressado, vai fazer o quê? Vai pescar. Porque se subentende que além da pescaria de você estar ali, você tem muita paciência de esperar uma hora, o momento certo de o peixe fisgar ali a isca, né? E você dar aquela atração ali e conseguir pescar o peixe. Não é verdade? Talvez esse básico nós saibamos. Mas a vida em alto mar não é para qualquer um, irmãos. E nós estamos falando aqui de homens que tinham estratégia, irmãos, que tinham experiências, que tinham método de saber fazer a pesca, né? E não eram homens que desistiam no primeiro momento. Imagine só passar a noite inteira pescando, na primeira hora não pega nada. Se é eu, talvez na primeira hora eu já tinha ido embora para casa. Eu vou ficar à noite pescando? Não vou ficar. Se você, na primeira dificuldade, você teria desistido também, talvez, não é? Mas eram homens carrancudos, irmãos. Eram homens que tinham, tipo assim, vamos pescar? Vamos. Era o ganha-pão, era o alimento deles. Não só a experiência, não só a estratégia, a capacidade, mas eram homens motivados. Eram pessoas que viviam da pesca. Era a profissão deles. E eles sabiam fazer aquilo. E eles trabalharam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas talvez, até o amanhecer, e nada pescar. Nós estamos falando aqui de pessoas experientes. E nós não estamos falando de um rio, ou de um lago, na verdade, chamado como mar, né, de Genezaré, ou o lago de Genezaré. Nós não estamos falando de um lugar pequeno, nós estamos falando de um lugar que não somente era pequeno, mas como também não era um lago pequeno, mas também era um local que tinha muito peixes. E aqueles homens não pescaram nada, com toda a capacidade que eles tinham, irmãos. E talvez nós poderíamos tirar uma lição de tudo isso que está acontecendo aqui. Por mais que nós estamos usando essa expressão, experiência, motivação, não é pregação coach, viu, irmãos? Eu estou dizendo isso dentro da própria natureza humana, social, de vida. Eles eram homens experientes, motivados para aquilo, não é verdade? Então, mesmo com toda a experiência que eles tinham, eles não conseguiram pescar. E quando aplicamos isso a nós, talvez isso pareça
conosco em algumas áreas. Parece, talvez. Não estou falando de questões profissionais, irmãos. Eu não estou simplesmente falando de questões, talvez, ministeriais. Isso se aplica também à vida em família. Isso se aplica também à vida material, né, financeira. Isso se aplica, irmãos, a todo o desenvolvimento social em todas as esferas da vida, aonde nós transitamos, nós estabelecemos, onde nós estamos ali lutando, trabalhando, com toda a motivação, com toda a força, com toda a nossa experiência. E a questão aqui, irmãos, é que muitas das vezes nós esquecemos de algumas coisas. Não que a experiência, a estratégia ou a motivação não sejam válidas, elas são muito válidas, irmãos. Elas são muito válidas. Porém, elas não são sinônimo de bons resultados, tá? Não é porque temos a experiência que teremos bons resultados. Não é porque temos talvez recursos que teremos bons resultados em algumas áreas. Porque isso já é muito mais do que verificado, irmãos. Não só para nós individualmente, mas socialmente você pode talvez ter visto ou experimentado ou conhece alguém que você poderia dizer: meu, tem tudo para dar certo, mas deu tudo errado. Tem a experiência, tem a estratégia, tem a capacidade, conhece tudo, mas por que está dando errado? Por que deu errado? Você já parou para se perguntar, será que isso já aconteceu com você? De você ser tão aplicado em algo, de você ser tão motivado em algo, e você, isso aqui vai dar um bom resultado. Eu vou arregaçar as mangas, eu vou trabalhar duro, como está o texto aqui, eles trabalharam duro a noite toda, porém, não pescaram nem sequer uma piabinha. Piabinha é peixe, né? É isso? Não pegaram nenhuma piabinha, irmãos. Nenhum peixinho, nada veio na rede. A experiência do tarrafo. Não era um barco só, eram dois, irmãos. Olha só. Se fosse algo tipo assim, nós temos a experiência, mas o outro barco conseguiu. Eram companheiros. Trabalhavam junto, mas o outro conseguiu, mas não conseguimos. Talvez, mas nenhum dos dois barcos conseguiram. Nenhum dos pescadores conseguiram nem trazer um peixe, mesmo trabalhando a noite toda. E é o que acontece muitas das vezes com a gente, irmãos. Nós somos aplicados, nós estamos motivados, temos a experiência, temos um bom método, temos uma boa estratégia, conhecemos a área, conhecemos o mar como eles conheciam, conhecemos tudo, porém não temos resultado, não estamos tendo resultado. Por que será? Isso serve para nós como igreja, irmãos. Isso serve para você, da sua individualidade, como marido, como esposa, como filho. Por que você talvez pense assim, poxa vida, eu sou tão bom para minha esposa, mas por que eu não tenho o resultado que eu queria ter com a minha esposa nessa área? Ou vice-versa, não é verdade? Talvez você pense, mas eu sou tão bom para os meus filhos, mas por que eles não dão resultados que talvez eu esperava? Aí você olha para um outro barco, né? Vamos colocar isso dentro do contexto de vida, para uma outra família. Você olha para a grama do vizinho e não tem nada do que você tem. Não tem a capacidade que você tem. E lá tem um resultado estrondoso. Lá acontece. Lá as coisas estão bem melhor. É meio que frustrante isso, não é verdade, irmãos? Nós temos esse contexto na Bíblia, no livro dos Salmos. Aquilo no que tange a vida espiritual e pensar que a vida espiritual, mesmo estando alinhada com a palavra, com o reino de Deus, com a obra de Deus, ele pensou assim, eu vou ser muito abençoado, eu vou ser muito próspero, porque eu estou fazendo tudo de forma correta, eu estou fazendo tudo de acordo com como Deus está mandando, eu não estou fazendo nada de errado, então vai dar tudo certo para mim. Pelo contrário, estava dando tudo errado.
Salmo 73. Salmista Asaf. Não é? Ele começa a olhar para a vida do ímpio, ele vê que os filhos têm saúde, que a vida do ímpio, do pecador, não tem problema financeiro, não tem dificuldade. Ele tem uma crise de fé, porque ele fez tudo o que era para ser feito e não teve o resultado que ele esperava. Vocês estão me entendendo? Amém? Então, talvez haja essa questão no nosso coração, irmãos, na nossa mente. Vocês perguntam, por que eu não estou tendo um resultado nessa área? Por que eu não estou, talvez, vivendo o que eu queria viver? E aí nós vamos para a segunda parte, irmãos. Jesus chega ali, usa o barco deles, pede o barco emprestado. Ele fica ali, prega o evangelho, ensina as multidões. Quando terminou aquela sessão de reunião, de pregação, de ensinamento, agora Jesus se volta para Pedro, para Tiago, para João, para André, e diz assim: olha, lança a rede, ou melhor, vão para onde as águas são mais fundas, né, ou mais profundas, e lance a rede para pescar. E Pedro toma a palavra e diz: não, Senhor, nós trabalhamos a noite toda, né? Aí entra todo esse contexto de que eu citei aqui, na resposta de Pedro para Jesus, dizendo: Senhor, parafraseando, né? Ele não disse desta forma, ele só disse: nós pescamos a noite inteira, trabalhamos duro a noite inteira, porém não pegamos nada. É a mesma coisa que ele estivesse falando assim para Jesus, aquilo que eu citei aqui: Senhor, eu tenho a experiência da pesca, eu sei aonde é o melhor local para se pegar, o melhor dia, a lua cheia, hoje é o dia, foi a noite, a melhor noite, porém não pegamos nada. Isso se resulta no quê? Na frustração, tristeza, preocupação, porque ali é um meio de ganha-pão de vida. Imagine só, irmãos, tem que vender o peixe do outro dia, não é? Tem que comer, a esposa quer, não é, assar o peixe, quer fazer o pão com o peixinho, não é? Os filhos estão com fome. Talvez só Pedro tivesse filho, que somente Pedro era casado, mas porém eles tinham compromissos, eles tinham responsabilidades para poder, né, suprir. Então, não só a frustração de não ter pego nada, mas também a responsabilidade e a preocupação de ter que dar uma resposta de uma noite de pesca para a esposa, para a família, talvez para entes queridos, de não trazer o pão de cada dia. Ou talvez para alguma empresa da época, né? Alguma peixaria que vendia peixe e ter que chegar lá: cadê o peixe? Não pegamos nada. Então também não tem salário, não tem dinheiro, não tem nada aqui. Vocês vão ficar sem nada. Então é muito frustrante, irmãos. É preocupante. E Jesus diz para eles assim: olha, vai mais ao fundo, lancem a rede. E ele interpela, ou ele responde com essas palavras: nós trabalhamos a noite inteira, não tivemos resultado nenhum. É claro, irmãos, que nós, às vezes, trabalhamos não puramente por trabalhar, não puramente por fazer. A Bíblia nos dá alguns princípios, irmãos, que tudo que você fazer, ela não diz assim: tudo que você fazer, você terá bons resultados, e os resultados serão para a glória de Deus. Ele diz assim: tudo que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Você fez para a glória de Deus, mas deu errado, mas você fez para a glória de Deus. Não teve o resultado que você queria, mas foi para a glória de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Você é o melhor esposo para a glória de Deus, mas a esposa não é uma boa esposa, mas você fez para a glória de Deus. Você foi a melhor esposa, você foi o melhor esposo para a glória de Deus. Vocês foram os melhores pais, mas você não teve o resultado na vida dos seus filhos que você queria, mas você foi os melhores pais, nós somos os melhores pais para a glória de Deus, mas não tivemos o resultado que nós queríamos. Então, o princípio de vida, do que fazemos, do que realizamos, com toda a experiência que nós temos, nós fazemos para a glória de Deus. Se você entender isso, irmãos, nada vai te frustrar, nada vai lhe causar, talvez, aquela tristeza de que não aconteceu como você esperava que deveria acontecer. Eu não estou falando, irmãos, que com Deus você não terá bons resultados.
Porque às vezes o bom resultado não é o que você espera do bom resultado. O que às vezes está acontecendo na nossa vida é o que Deus espera em nós do bom resultado que Ele está trabalhando em nós. E às vezes o mau resultado da sua vida é o bom resultado de Deus, irmãos. Porque Ele sabe que ali você está aprendendo algo. Porque Ele sabe que ali Ele está te treinando para algo melhor. Porque Ele sabe que ali você vai aprender, talvez, a ser mais dependente dEle, a ser mais humilde, a ser mais honesto, mais justo. Alguma coisa você vai aprender naquele não bom resultado. Mas para Deus foi um bom resultado. Você está conseguindo pensar junto comigo o que Deus está falando? Amém? Então, aquele era o momento de Jesus, irmãos, se revelar em alguma área. Porque ali, irmãos, o fato de eles não terem pescado nada até aquele presente momento, deu ocasião e oportunidade para eles verem um lado da pessoa de Jesus que eles não conheciam até então. Eu disse aqui que eles já tiveram experiências com Jesus, de conhecê-lo pelas suas pregações, mas ali agora, eles veem um atributo de Jesus, irmãos, tão maravilhoso, que eles tiveram que fazer o quê? Se ajoelhar e dizer: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Olha que resultado maravilhoso, não é? Até então, diante do milagre, diante do resultado que agora Jesus faz para eles. Jesus teve a oportunidade de que eles conseguissem pescar tantos peixes, que eles conseguiram ver o que eles não tinham visto em Jesus até então. O poder que Jesus podia operar, a divindade que Jesus estava revelando na sua pessoa, naquele momento dele, a sua deidade, o seu poder, sabe, a sua manifestação como Deus. Olha aqui, ó, eu sou o Cristo. Até então eles não estavam compreendendo, mas eles viram ali quem era aquele homem. Quem é esse homem? Senhor, nem chega perto de mim, porque eu sou pecador, nós somos pecadores. Só que antes que isso tivesse acontecido, Jesus manda eles lançarem, eles falam da frustração de não terem alcançado os seus objetivos, mas Pedro fala assim: tá bom, nós vamos lançar a rede. Sob a tua palavra, nós vamos lançar a rede. Pelo fato de ser o Senhor quem tu és, nós vamos lançar a rede. Olha só, irmãos, às vezes nós fazemos tantas coisas sob alguma coisa. Às vezes nós vamos trabalhar, pastor, porque queremos resultado, porque estamos sob uma pressão de uma responsabilidade, que não é errado. Porém, não pode ser a nossa motivação, irmãos. Não pode ser a nossa motivação. Não trabalhamos simplesmente para ganhar o dinheiro. Não trabalhamos simplesmente por isso, porque temos que pagar contas. Ainda que seja por isso, temos que pagar contas. Mas às vezes nós estamos fazendo algo sob uma pressão. Nós estamos realizando algo sob alguma situação que nos empurra a fazer aquilo, e às vezes não é uma qualidade, não é um princípio que nos move, irmãos, um princípio que está atrelado à vontade de Deus. Talvez seja o medo. Eu preciso fazer isso porque eu tenho medo. Eu preciso ser uma boa esposa porque eu tenho medo de perder o meu marido. Eu preciso ser um bom esposo porque eu tenho medo de perder a minha família. Não, irmão, você não faz isso sob uma pressão que você talvez lhe cause medo, lhe cause pavor, lhe cause frustração. Você faz porque você faz para a glória de Deus. Você faz porque tudo aquilo que você está fazendo é um projeto de Deus, não só para você, mas para a tua família, para a igreja, para o seu trabalho. Às vezes estamos fazendo algo, ou sob uma necessidade, ou sob a pressão de alguém, ou sob o medo de alguém, ou sob o medo de uma situação. E às vezes temos a experiência, temos o método, temos tudo que nos poderia que são as ferramentas que nos dão o sucesso.
porém nada acontece. Porque não temos fé para fazer. Não temos, talvez, os princípios de Deus e da sua palavra, não somos movidos por eles, somos movidos por sentimentos, mas não movidos por princípios. Ainda que haja sentimento neles, força, motivação, porém, a prioridade são os princípios de Deus que nos movem. É isso que Pedro diz, sob esta palavra, sob a tua palavra, não é sob o medo, não é sob a pressão, não é sob a necessidade, não é porque eu preciso pagar as contas, não é porque eu preciso trazer um resultado para minha casa, senão minha mulher vai fechar a porta e vai dizer se vira, o meu esposo vai dizer se vira. Não, eu estou fazendo porque eu faço para a glória de Deus. E o resultado, irmãos, quem dá é Ele. O milagre quem faz é Ele. Você vai até onde vai, até onde você pode, até onde você está limitado para a glória dEle. O resto é Ele quem faz. Porque quando você faz dessa forma, sob a palavra dEle, sob fé, o resultado vem dEle, irmãos. Sabe aquele texto que nos diz que nós não devemos fazer a obra do Senhor confiando no braço da carne, que nós não devemos confiar no braço da carne, simplesmente na nossa própria força? A Bíblia nos orienta a nós não se debruçar ou se estabelecer no nosso próprio entendimento, na nossa capacidade. É claro que quem nos capacita é Deus, e nós buscamos capacitação esperando em Deus, porém, não é porque fomos capacitados, porém não é porque os recursos nos foi dado na nossa mão, porém não é porque algumas coisas chegaram até nós, que nós teremos resultado, sem primeiro termos dependência do Senhor, irmãos, da sua palavra, da sua verdade. Sob esta palavra eu lançarei a rede. E às vezes não temos resultado, irmão, porque não fazemos sob a palavra. Nós fazemos pela técnica, nós fazemos porque temos força, nós fazemos porque temos recurso, nós fazemos porque sabemos, mas não fazemos porque é a palavra de Deus que fala, é a palavra de Deus que manda, é a palavra de Deus que orienta. Não é porque carregamos princípios atrelados à palavra que nos move e nós fazemos porque é a palavra. Então aprenda a viver sob a palavra. Aprenda a viver debaixo da palavra. Aprenda a se mover pela palavra com todos os recursos que você tenha, com toda a capacidade que você tenha, com toda a força da juventude, sabe, de uma vida que você tenha em qualquer área, mas não é isso que garante a vitória. Salmo 20 diz que os homens podem ter carros e cavaleiros, porém a vitória só vem no nome do Senhor. Salmo está dizendo: nós confiaremos e faremos menção no nome do Senhor. Às vezes nós estamos fazendo menção do nosso próprio nome, estamos fazendo menção da nossa própria força, menção dos nossos próprios carros e cavaleiros, menção de tudo aquilo que obtemos, porém nós não estamos mais confiando no resultado que Deus possa nos dar, na bênção que Deus possa fazer, no milagre que Deus possa realizar, no resultado milagroso, maravilhoso, como foi a pesca maravilhosa. Alguém citou aqui, o pastor citou sobre a festa de Canaã, do vinho. Quem foi que citou? Alguém citou aqui? Acho que foi o pastor, citou. Né? O resultado quem deu foi Deus. A água não tinha sabor, era água, era algo simples, de tão fácil acesso. Porém, não foi Jesus que encheu as talhas. Ele falou assim: olha, enche as talhas aí, faça a sua parte. Você tem um recurso, você tem a força. Eram 6 talhas, a Bíblia diz o tamanho delas e quantos litros cabiam nelas. E tenha certeza que eu não conseguiria carregar uma daquela. Teriam que ser 2 ou 3 homens para carregar, encher de água. Irmão, onde que nós vamos encher tanta água? Acho que cada um cabia 600 litros, alguns textos falam, não é? Onde você fala para mim, aonde que numa terra árida você ia encontrar água com tanta facilidade para encher 6 barris
que cabia muita água? Fala para mim, irmãos, para abastecer uma festa. Você acha que era logo ali, numa torneira? Igual você chega na sua casa, enche lá em alguns instantes? Fala para mim. Você acha que você ia pegar aquelas talhas ali, tão simples como você pega uma garrafa de água e enche? Não, irmãos, nós estamos falando de vasos, né? De coisas que eram pesadas e que não era logo ali para você arrumar água, não, irmãos. Não sei onde que a pessoa arrumou água para encher aquelas talhas, mas Jesus falou assim, a talha é para encher com vocês. Vocês sabem onde tem água, vocês têm a força para buscar, porém vai lá, faz o que tem que fazer. E depois leva ao mestre-sala. Eles obedeceram. A mãe de Jesus, anterior a isso, disse para ele, olha, acabou o vinho. O que eu tenho contigo, mulher? Ainda não chegou a minha hora. Jesus não está desprezando a sua mãe, é que ele trabalha dentro do tempo dele, não no tempo dos homens. Mas ele disse, só pode encher a talha, vai lá, enche. O pessoal encheu as talhas, trouxe, e eles pensam que era água para servir, mas era o melhor vinho, irmãos. Deus, nas horas das crises, até onde nós chegamos, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, mas quem foi que mandou encher? Não foi Pedro que mandou encher. Não foi Maria que mandou encher. Maria só falou, só obedeça o que ele mandou. A palavra que ele falou, vocês obedecem. Obedeceram a palavra, encheram de água, trouxeram a água, mas era um vinho novo. Era um melhor vinho de qualidade. Então, nós precisamos fazer o que precisamos fazer na capacidade que Deus nos deu, os talentos que Deus nos deu, a força que Deus nos deu, a motivação que Deus nos deu, mas não é na nossa própria força, não é no nosso próprio entendimento, não é para nossa glória, é pela força dele, é pela graça dele e é para a glória dele, meus irmãos. Porque quem dá o resultado é ele. O ministério, Paulo disse assim, olha, gente, a gente não vai se estribar no nosso entendimento, porque um planta, quem tem a capacidade de plantar vai plantar, você tem a capacidade de regar, você vai regar, mas quem vai fazer isso crescer é Deus. Eu sei que às vezes, irmãos, nós pensamos fazer tanta coisa, não só para a família, não só para o reino de Deus, nós temos os nossos métodos, nós temos as nossas estratégias, nós temos, sabe, hoje tudo é estratégia, irmão, marketing é estratégia, sabe, irmão, as igrejas estão, irmão, amarrotadas de marketing, irmãos. Você vai no Instagram, se tem uma coisa que é campeã de marketing, é a igreja. Às vezes eu fico abismado, está melhor que o marketing da Coca-Cola. Esses dias eu vi um marketing de uma igreja, onde a igreja, irmão, tinha um restaurante dentro da igreja. Tinha um lago dentro da igreja. Eu falei, Jesus amado. Minha igreja não tem nenhuma bacia para poder batizar o povo com aspersão. Se fosse, né? Não é uma aspersão, mas nem uma baciazinha para jogar água benta no povo. Entre aspas, né, irmão? Não é água benta. Não temos nenhuma pia. Mas é claro, irmão, se a igreja ela tem, glória a Deus por isso, né? Quem dera um dia também chegássemos. Mas você vê que tudo hoje é marketing, irmãos. Tudo é uma estratégia de venda, tudo é uma estratégia de como alcançar, de tudo é uma estratégia de como fazer. Porém, não é o problema ter estratégia, o problema não é o ter marketing. O problema é quando não se tem a palavra de Deus. Fazemos de tudo, mas sem a palavra de Deus. Tenhamos tudo isso, mas com a palavra de Deus. Vamos fazer isso? Vamos. Sob a palavra de Deus. Sobre os princípios que ele estabeleceu, sobre as verdades que ele ditou, sobre tudo aquilo que ele disse, nós vamos fazer conforme está aqui na palavra, irmãos. Você sabe, irmãos, vamos falar de casamento aqui, irmãos, família, né? Até mesmo criação de filhos. Quem já participou de conto de casais aqui, de culto de casais, jantar de casal? Aí a igreja prepara, que é muito bonito, tem que ser feito mesmo, não é? Eu já fui em muitos. E quando você chega naquele jantar de casais, numa igreja, como já fizemos aqui, e você chama um palestrante, não é aquela pregação que se prega de púlpito, mas é o palestrante. Irmãos, não estou generalizando não, mas eu já vi muito acontecer isso, e isso até você vê na internet também. O palestrante ensina como você ser um bom marido ou ser uma boa esposa, segundo um padrão que não é bíblico muitas das vezes.
Às vezes ensina mais o homem ser um banana, a mulher ser mais algo que não é bíblico do que propriamente. Até para melhorar, dar uma pimentada no casamento, ensina toda uma performance sexual, quando na verdade, não que isso seja errado, irmãos, tá? Eu estou dizendo que há tanta performance, há tanto ensinamento, há tanta estratégia para melhorar o casamento, quando a Bíblia tem princípios como ser um casamento, que você está ao teu alcance todos os dias. Não estou dizendo que essas coisas são erradas, o que eu estou dizendo é que nós estamos fazendo, as pessoas estão fazendo, nós estamos fazendo tanta coisa, mas não é mais sob a palavra de Deus, é sob o nosso próprio entendimento, sobre o nosso próprio achismo. E não temos um resultado satisfatório, por quê? Porque não é sob a palavra de Deus, irmãos. E olha o que acontece aqui, tá bom? Sob esta palavra eu lançarei a rede. Por lá lançaram a rede. E quando eles começam a puxar, tem tanto peixe, irmãos. Tanto peixe, que quase o barco virou, por conta da força de tanto peixe para puxar aquela rede para dentro do barco. Tiveram que avisar os demais barcos para vir socorrer, porque tinha tanto peixe, não somente para eles, mas para dividir com todos, irmãos. Deus nunca vai fazer algo para nós se nós pensarmos só em nós mesmos. Deus nunca vai fazer algo para você se aquilo que você pensa como resultado, você pensa só para você. Se você pensa num todo, num coletivo, se você pensa na abrangência, irmão, aí Deus está vendo, eu conheço o coração dele, eu conheço o coração dela, ele é bom, ela é boa nisso, crê na minha palavra, faz sob a minha palavra, faz para a minha glória, e não está pensando em si mesmo. Então eu vou dar o melhor resultado, a melhor pescaria. Sabe que, irmão, isso eu entendo para as nossas vidas, em qualquer área que seja da nossa vida, é que se nós carregarmos sobre as nossas vidas esta palavra, esses princípios, estas verdades, o resultado será grande em todas as áreas da sua vida, meu irmão. Ainda que você não tenha talvez aquilo que você queria que fosse que acontecesse, mas o resultado vai ser grande, e você vai ter para abençoar, você vai ter para crescer e para outros crescerem junto com você. Porque se somos egoístas, se pensamos só em nós, se pensamos só em mente em nós, só o nosso vínculo social de família ou de igreja, nós não entendemos o que é o reino de Deus, irmãos. E eu acho interessante que a pesca maravilhosa, Jesus depois, dentro do sermão escatológico, ele diz assim que uma parábola de um homem que lança a sua rede no mar e pega todos os tipos de peixe, todos os tipos. Os peixes bons ele coloca no cesto, e os peixes maus eles lança fora, os peixes ruins, né? Porque tem peixe ruim também que não pode comer, né? Baiacu, tem esse peixe que é venenoso, tem peixe que não é comestível. Então ele lança de volta, lança fora. Então a ideia, irmãos, que o peixe ele tem a ver com as almas, simbolicamente, tem a ver com o cristianismo, com a fé. Então, quando nós entendemos, irmãos, que o que fazermos para a vida, se não for sob a palavra, se não for pela palavra, e não for para a glória de Deus, irmão, nunca o resultado será satisfatório. Entenda que um resultado satisfatório não tem a ver com quantidade, irmãos. Não tem a ver com quantidade, tem a ver com realização satisfatória. Eu fiz, deu 10, é igual a parábola dos talentos. Um recebeu 5, o outro recebeu 4, e outro recebeu 2, e outro recebeu 1. Perdão, um recebeu 5, né? Outro 2 e outro 1. Que recebeu 5 granjeou mais 5. Olha só isso aqui, preste muita atenção para me encerrar. O que tinha 5 recebeu, granjeou mais 5, devolveu 10. O Senhor falou assim, não é o Senhor Deus, né? É um Senhor terreno que Jesus está usando como parábola. Servo bom e fiel. Bom é a experiência, a qualidade do como foi feito, é a diligência. Fiel é fiel aos princípios,
a verdade. Então essas duas têm que andar junto, irmão. Não é só ser bom em algo sem ser fiel. Não adianta ser bom, mas não ser fiel. O que vai adiantar, irmãos? O que vai adiantar? Servo bom e fiel. Foi fiel no pouco. Vai ser colocado aonde? No muito. O que tinha 2, da mesma forma, tem 4. Servo bom não teve o mesmo resultado do outro. Nem mais, nem melhor. Mais do que o outro. Mas a satisfação foi a mesma. O reconhecimento foi o mesmo. Servo bom, servo fiel, entra no gozo do Senhor. Foi fiel no pouco, será colocado no muito. O que tinha um, como que ele fez? Sobre o que ele fez? Ele pensou: o meu Senhor é um homem rigoroso, planta ou colhe onde não plantou. O que eu vou fazer? Estou com medo. Você está vendo, irmãos? Sob pressão. Ele olhou a rigidez do seu Senhor, ficou com medo e não agiu. Não fez. Não foi diligente, não foi bom, não foi fiel. O que ele fez? Enterrou o talento. Na hora de prestar conta, servo mau e negligente. Tira o que tem dele e dá o para que tem mais. Porque você não foi fiel no pouco, também não vai ser colocado no muito. Então são essas verdades, irmãos, que tem que nos guiar na nossa vida, no nosso cotidiano, no casamento, na família, na empresa, sabe, na vida social, em todas as áreas. Se essas qualidades não estiverem atreladas às verdades de Deus, o resultado nunca será satisfatório. Nunca será satisfatório. Quem quer ter um bom resultado? Levanta as suas mãos. Diga assim: eu quero ter um bom resultado. Mas ande conforme essas verdades, meu irmão. 2025 pode ser o pior, pode ser o melhor ano. A economia pode ir lá no alto ou pode ir lá embaixo. O dólar pode subir ou o dólar pode descer. As coisas podem ficar ruim, difícil. Mas quem vive sob essas verdades, eu vivo sob a palavra. Eu vivo sob a palavra. Eu lanço a rede sob a palavra. Eu vivo o meu casamento sob a palavra. Eu crio meus filhos sob a palavra. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Não é o caso da nossa igreja. Agora, eu sei que muitos irmãos têm filhos pequenos, não é? Outros têm filhos maiorzinhos, adolescência. Outros têm filhos mais velhos. Talvez você possa se perguntar: mas o que eu fiz para o meu filho estar desse jeito? Talvez você foi um bom pai, foi uma boa mãe, mas o seu filho escolheu um mau caminho. Mas preste atenção, você ensinou os seus filhos no princípio da palavra. Os pais que têm filho pequeno, como Miau, eu tenho um neto hoje, né? Pode ter ser o melhor pai, irmão, como os irmãos aqui, a irmã Laís tem um bebezinho, não é? Como é que vocês vão criar os seus filhos? Sob a palavra. Sob a palavra. Se amanhã ele se desviar, mas ele sabe qual é o caminho, não é? Como é que vou formar meu casamento? Sob a palavra. Não é sobre o conceito que o mundo está ensinando. Não é como o Estado está dizendo como tem que ser, mas é como a Bíblia diz como deve ser, irmãos. É a palavra. Talvez você vivendo uma palavra como Asaf viveu, talvez o seu filho não seja um advogado, não seja um engenheiro, não seja aquilo que você projetou, mas só o fato de ele ser crente, servir a Deus, louvar o Senhor, já é um resultado extremamente satisfatório. Satisfatório. Nós não podemos criar nossos filhos somente para as faculdades, nós devemos criar nossos filhos para o Senhor, irmãos, para Deus, para que eles vivam para Deus. Ele não pode ser um grande, sabe, um grande político, ele não pode ser um grande empresário, mas se ele for um servo do Senhor, irmão, você ganhou tudo. Você ganhou tudo, seu filho ganhou tudo. Então, vai criar filhos, vai ter um casamento, vai empresariar, o que for que seja, irmãos, sabe, o ministério é sob a palavra, não tem outro caminho. Se não for sob a palavra, pode ter resultados financeiros grandiosos, mas não vai ser de qualidade, não vai ser satisfatório. O salmista, como eu disse aqui, ele estava na presença de Deus, teve uma crise de fé porque olhou para o outro lado estava melhor do que ele financeiramente, família,
porém ele ficou frustrado, entrou no templo, na presença, aí ele compreendeu, irmãos, o fim deles e o fim dele próprio. Que a questão está no fim, irmãos. Aonde você vai chegar, aonde a sua família vai chegar. Tudo aqui que se possa acontecer aqui é apenas um meio para a glória de Deus. É apenas um meio para servir o próximo. Mas o fim é melhor do que o início, irmão, como diz a Bíblia. Então, que vocês fiquem hoje debaixo desta palavra. Não do pastor André, mas dessa palavra aqui. Lança a rede, irmão, sobre a palavra. Trabalhe, seja o emprego que quer que seja, sob a palavra. Ministre da melhor maneira, sob a palavra. Sirva na igreja da melhor maneira, sob a palavra. Com toda a qualidade, com todos os dons, com toda a motivação, e melhor que seja, mas tem que ser sob a palavra. Aí você verá o que é resultado satisfatório. Diga assim: eu recebo esta palavra em nome de Jesus. Então,